Se tiverem dúvida, eu sou Daniel Padilha Ochoa. Eu sou diretor de planejamento urbano, trabalhando aqui na Ocean Conservancy, trabalhando também com Resilient Cities Network e com The Circulate Initiative, para poder trabalhar justamente com Urban Ocean. Urban Ocean é um programa muito legal que vem sendo trabalhado pela Resilient Cities e que nos ajuda bastante a entender as transformações sistêmicas que uma cidade tem que ter. Trabalhamos com vários parceiros para poder trabalhar nas possibilidades, nas oportunidades que cada cidade tem. Como vocês podem ver, a gente tem aqui uma rede já que está crescendo e cada vez tem mais cidades ali envolvidas, engajadas. Na América Latina, América do Sul também, bem representada, como vocês podem ver. E o programa, o que está fazendo é construindo essas capacidades, acelerando também, né? Essas ideias e acelerando também a implementação e o entendimento dos princípios da economia circular. E eu acho que é bem interessante na hora de selecionar as cidades, poder apoiar elas a terem estratégias para poder chegar aí para enfrentar os desafios que cada cidade pode ter. Nós procuramos entender qual que é o contexto local e a partir desse contexto local, dessa compreensão inicial, identificar as prioridades ou os elementos que cada governo irá trabalhar. Nós somos apenas uma plataforma para que as cidades possam mostrar como estão se saindo e como poderiam aprender de outras cidades na rede e fazer parcerias estratégicas ali dentro do contexto do que significa ser uma cidade resiliente e como é que vamos compartilhando o nosso trabalho e aprendendo uns com os outros. Essa é a ideia básica. Um dos pontos fundamentais que talvez eu deveria trazer para vossa atenção vem da University of Georgia, que é o Instituto de Novos Materiais. A gente trabalha bastante com eles, é um grande parceiro. UGE é o nome dela, basicamente. A gente se refere a ela como UGE. E juntos estamos usando os protocolos de avaliação de circularidade. Temos coletado dados aí de dados de 12 cidades, entendendo em que elas estão, vendo as tendências, vendo também como estão com os materiais, embalagens, gestão do lixo, enfim. Nós temos também uma perspectiva de trabalhar com diferentes cidades da América Latina para poder remodelar as formas em que nós lidamos com os nossos desperdícios, com o nosso lixo e poder trabalhar com melhor transporte, manufatura, elaboração e com os ciclos de fim de vida dos produtos para que possamos causar menos problemas. Queremos evitar o uso de plásticos de uso único e trabalhar modelos de circularidade. As economias circulares, como nós imaginamos e como tem se implementado nas cidades, oferecem uma série de ferramentas para poder reduzir as emissões globais e fortalecer também as questões ambientais e sociais da cidade, se trabalhar com inovação dentro de um ambiente que seja apto à vida. Também trabalhamos para visualizar e para poder trazer à pauta os verdadeiros impactos da forma como nos relacionamos com esses produtos e seu descarte. Muito bem, é um prazer enorme, de verdade, para mim trazer essas duas colegas que eu admiro muito, tanto a Taylor quanto a Jenna, parceiras-chave na implementação, né, dos programas de circularidade. E é um projeto que é a menina dos olhos delas. E Taylor Madeleine, ela hoje é uma candidata a PhD, também é diretora da Protocolo de Avaliações de Circularidade na Universidade de Geórgia. E a Taylor também se formou em Ciências Ambientais na Universidade de Virgínia e tem Biodiversidade e Conservação como um dos estudos principais na UIC de San Diego. Ela também trabalha com ecologia marina, conservação e outro tipo de projetos. Trabalhando com ciências dos mares também e de conservação, ela vem se relacionando com diferentes organizações no mundo inteiro, como a National Geographic também. Hoje ela está focada no, na poluição de plásticos nos ambientes e também como trabalhar com o que nós encontramos dentro do oceano, né? Ela trabalha muito próxima também para poder entender justamente como o nosso contexto local pode também mudar a forma como nós entendemos a circularidade. Ela vai compartilhar um pouquinho disso já já. Muito bem. Taylor também trabalha em diferentes oficinas, diferentes momentos em cada cidade, entendendo os achados, os resultados, trabalhar também sobre a gestão dos lixos, enfim.
Muito bom. E a Jenna Jembeck, ela é professora da Associação Atlética de Geórgia sobre Engenharia Ambiental e fundadora do Laboratório de Informática na Circularidade. Ela também foi nomeada uma MacArthur Fellow pelo seu trabalho na escala da poluição de plásticos e pelos esforços para poder evitar esse tipo de jeitos. A Jenna ela é reconhecida internacionalmente pela sua pesquisa no plástico no mar e também vem trabalhando muito com esse aplicativo, né, de monitoramento de lixo marinho. Ela criou também com a UGA, também com o Kyle Johnson, que também é professora, esse laboratório de informática na circularidade, um laboratório que também vem usando os conceitos de economia circular e de engenharia verde para poder examinar um pouquinho os materiais, os produtos ao longo da cadeia de valor e, de certa maneira, poder trabalhar junto com outros projetos. A Jane tem 26 anos de experiência em gestão de lixos sólidos e 23 anos trabalhando diretamente com lixos que chegam no oceano. E estamos super contentes de tê-las por aqui. Sejam bem-vindas e vamos ouvir muito sobre o trabalho do CAP, que é esse instituto que ela também toca, e vamos ver que tipo de elementos elas nos trazem. Sejam bem-vindas, colegas. Muito obrigado, Daniel. Parabéns pela linda introdução. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma super oportunidade mesmo para poder falar com vocês a respeito das avaliações de circularidade. E também lembrem que a gente tem algumas decisões que devem ser tomadas pensando nesses dados. A doutora Jenbeck e eu vamos ir trocando, tocando essa bola, né, entre nós. Eu vou começar então com um pouquinho aí da introdução, o que que é o CAP e um pouquinho também de história, de por que que a gente chegou aí nesse tipo de pesquisa, enfim, e por que que é importante que as cidades no mundo se engajem também nesse projeto. Muito bom. Vamos lá. Por que que a gente se preocupa com o plástico? Por que com o consumo de materiais de forma exagerada? Não é uma surpresa para ninguém que quando a gente usa o CAP, a gente está vendo o plástico de uso único, né? A gente não pode usar o CAP para todos os materiais, mas o propósito-chave aqui é justamente esse, que a gente está vendo que vemos a poluição de plásticos aqui. Então, a produção de plásticos nos mostra um pouquinho de como está indo, como está funcionando desde os 50. Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, temos a embalagem, né? Em rosa, itens de uso único, que são projetados pelo consumidor por menos de alguns minutos antes de serem eliminados e não são duráveis nem nada do tipo. Então, existe um desequilíbrio entre aquilo que é feito e como nós lidamos com o fim da vida desse produto, né? E que temos materiais cada vez mais complexos, de forma cada vez mais avançada, e definitivamente tem sido um grande desafio. E há milhares de plásticos diferentes, polímeros variados e, enfim, escalas e escalas de aditivos e plásticos que vão definitivamente ter diferentes características. Então é isso, nós estamos nessa situação em que a gente está produzindo mais do que a gente consegue lidar. Outra forma de ver esses dados, de repente, será de forma acumulativa. A gente tinha esses dados anuais, né, no slide anterior, mas em 2017 a gente criou essa pesquisa para mostrar justamente, né, que entre 2015 e 2017, vejam só os plásticos, entre 1950 e 2050, vejam como está o acúmulo de plástico, né? A maioria deles tem sido feito para itens de uso único, e isso é bastante complicado, porque estamos falando de 8,3 bilhões de toneladas métricas que estão sendo jogadas, né, fora após um único uso. A gente vai ouvir um pouquinho da Taylor, mas eu acho que também qualquer cor do Rainbow. É, pensando nos aditivos, tem muitas coisas que não podem ser recicladas. Estamos também trabalhando com muitos plásticos que têm sido reciclados, claro, mas olha só o tamanho das coisas.
Uma pequena fração, estamos falando basicamente 79% dos plásticos que foram parar no mar ou nos ambientes naturais e nos espaços, como por exemplo os vertedouros. Certo? Vamos. Pois é, a gente tem esse plástico e esse ambiente, né, que vem afetando muito o trabalho. Muitos plásticos, né, são carcinogênicos, e acabam acontecendo aí na área, nas partes mais profundas, né, do oceano, enfim, e também no tecido humano, no sangue humano. E a poluição plástica é uma questão de justiça ambiental também, porque a gente está trabalhando com marginalização e com uma certa forma de lidar com as comunidades que não é a melhor. Estamos realmente vendo um momento econômico de resiliência muito importante, resiliência social, e os, as cidades definitivamente precisam trabalhar nesses desafios. Existem alguns conceitos também importantes, né, que devem ser trabalhados, como definir bem a circularidade, né? Então, hoje a gente pode pensar na circularidade de uma forma semelhante ao que está acontecendo e fazer também um trabalho de entender que ele é um input na natureza e o conceito de lixo não existe mais, é um conceito obsoleto. A gente não pode considerar que uma coisa é lixo se ela vai estar no sistema, se ela vai voltar para o sistema. Então, uma das ideias, né, que a gente pensa é que a circularidade não é apenas reciclar. Reciclar tem um papel, claro, lógico, na circularidade, mas você tem essa abordagem integrativa, com uma mudança aí de sistemas, enfim, que eu acredito que são importantes. Por isso, a gente tem que pensar na circularidade, criando um momento em que não existe um lixo como tal, e que isso possa se relacionar justamente com reusar, com refil, né? Ou encher novamente os potes, enfim. E sim, ser circular. E lembrem que as cidades são sistemas super complexos e com certeza dá para melhorar a circularidade das cidades. Olha só, pensando em como otimizar a circularidade, quando a gente vai ver em como os plásticos, por exemplo, estão no ambiente, a gente pode pensar no ciclo dos plásticos e como pode ter diferentes etapas. Vamos definir, por exemplo, a, de cadeia para cima, né? Quando a gente pensa, né, quanto mais cedo na cadeia da produção do plástico, no nível um, 2 e 3, por exemplo, que é redução de uso de plásticos, redução de produção de plásticos, trabalhar com materiais inovadores, trabalhar com várias coisas importantes, com uma embalagem que seja diferente e reduzir também esse tipo de elementos. E também precisamos de algumas intervenções lá para baixo da cadeia, quando a gente pensa na forma de melhorar os sistemas, na forma de melhorar como a gente lida com com os plásticos que já foram produzidos, etc., né? Muito difícil a gente capturar novas maneiras em que o plástico já foi produzido. Cada vez mais é mais difícil trabalhar conforme a gente vai evoluindo nas etapas. Então, a gente tem que trabalhar não só em capturar esse plástico, mas também em, em poder produzir menos plástico, logicamente. Então, eu queria só apresentar o famoso CAP, o Protocolo de Avaliação de Circularidade. Esse protocolo é muito interessante porque ele é feito de perguntas a respeito das soluções que temos para resolver a questão climática da contaminação, da poluição. Depois que algumas das pesquisas foram publicadas em 2015, começou essa conversa a respeito da economia circular. Como a economia circular pode, de fato, se traduzir na redução de poluição plástica. Eu também, conforme eu vou viajando pelo mundo e vendo as cidades, trabalhando com as visitas do Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos e trabalhando com outros países, percebo
que existe uma, uma decisões a respeito da, da gestão do lixo e algumas comunidades que não foram feitas, talvez, conversando com as pessoas, ou de repente até perguntando para as pessoas o que que a gente poderia fazer, né? E as pessoas falam, ah, sim, a economia circular é uma solução. Ah, daí, mas como? Quando? Onde? Como faz? Falar em circularidade nas comunidades não faz o menor sentido ainda para eles. É importante traduzir isso no mundo real, na vida real. E também acho que você, como especialista, né, aí na experiência e no conhecimento que você pode ter, é uma coisa legal. E o que está faltando às vezes também é dados para você, que está liderando esses processos. Eu estou pensando aqui, o que poderia ser coletado em termos de dados numa comunidade que poderia ser importante para a tomada de decisões? E eu criei esta ideia, né? Por exemplo, ah, as vendas nas lojas. O que que está à venda nas lojas, por exemplo? Qual a tua percepção a respeito disso? Como os itens são embalados? Qual a embalagem, o pacote? Será que dá para reciclar? Será que dá para usar várias vezes? Né? A mesma coisa assim, essa coleta do lixo segregada, por lixo reciclável, por lixo plástico, enfim, essas são partes diferentes assim que a gente pode ir conversando. A gente pode ter uma tecnologia boa para tratamento, mas se a gente não usa porque ninguém recicla, é difícil. E, no fim, o que que chega no ambiente? O que chega no ambiente pode ser uma pista do que a gente pode ser na cadeia acima para poder resolver os problemas. E a Taylor vai te trazer umas ideias bem interessantes e resultados dessas falas, de forma que a gente possa trabalhar no modelo mais apropriado. Temos aqui um mapa também, em que a gente mostra como estamos fazendo o CAP. É uma abordagem colaborativa também, com implementações locais, enfim, com cidades, elas mesmas fazendo trabalho, enfim. E isso tem sido feito em 56 cidades de 16 países no mundo inteiro. Como eu falei, né? A gente trabalha com a implementação, alguns parceiros de implementação. Olha só que interessante. A gente treina colegas que são locais, que trazem seu conhecimento também para nós. Falamos de métodos, falamos de, enfim, de treinamentos virtuais e também trabalhamos de diferentes dados de coleta em comunidade local, né? De forma que seja compensado. E aí a gente vai trabalhar numa possibilidade de poder ter aliados, parceiros locais, né? Bom, Taylor. Muito bem. É verdade, eu trabalho também na Universidade de Geórgia com informática da circularidade e sempre se pensou nisso, né, que o CAP seria uma baita ferramenta para poder trabalhar no começo, né, da jornada, para poder ter uma boa linha de base, né, para entender qual é o estado atual da gestão de lixo, da contaminação, da poluição, da gestão dos problemas e a partir dali identificar as soluções e também trabalhar com os processos urbanos. Então, o que eu vou falar agora é um pouquinho mais de detalhe de como esses achados têm sido para diferentes atores e também vamos entrar num estudo particular que a gente fez para poder entender essas 6 cidades, essa coorte, né, das cidades e desenvolver essa publicação que foi tão importante. A gente fez uma meta-análise aí com os dados e também pensando com os todos esses conjuntos de dados que a gente teve e ver as tendências. Então, sim, claro, quando a gente fala com diferentes pessoas, com diferentes áreas do CAP, a gente tem que lembrar que o CAP ele nasce para entender a questão da circularidade e pensar também nos nas gestões. Estamos aqui no processo de procurar como, por exemplo, lidar com restos de obras, né? Com toda esta questão da construção civil com jeitos de diferentes tipos. E algumas das coisas são qualitativas, outras são quantitativas, né? E nos trazem justamente para onde podem ser usados esses dados e em que circunstâncias e que deveríamos fazer justamente para poder criar alternativas que sejam mais circulares no sistema. Então, começando aí com a parte de cima, a primeira parte é o input. O input é o que que tem disponível na comunidade, de onde vem,
E é isso é feito nas lojas, no comércio, no varejo. A gente vai ver aí a lojinha, a mercearia da esquina, o que que vende. A comunidade, sim, a gente bate papo, conversa com essas atitudes, né? Materiais, enfim. E isso é uma série de questões ali que a gente vai usando para poder trabalhar melhor. Outra questão é o. Vamos trabalhar também, por exemplo, com o conhecimento, entendendo, por exemplo, quais materiais, que inovações podem ser feitas, especificamente na questão das embalagens. A gente fala disso com lojas, com restaurantes, né? Com essas marmitas, digamos, para levar para viagem. Também a gente vai ver outras tendências que tem aí nas questões de compra, como comprar, se existem opções de compra, de venda, enfim. Então, tem justamente essa ideia aí de trabalho. Também a gente entende qual que é a, a forma de coleta desses materiais, que tipo de infraestrutura existe na cidade para coletar, sei lá, entulho ou materiais plásticos, pilhas, enfim. É muito bem feito, é feito justamente com entrevistas, com conversas, mas também com dados e com números. E aqui se chama fim de ciclo, não é fim de vida, porque antes se falava nisso, é fim de vida útil. Não, é fim de ciclo, é diferente. A gente vai lá e vê o que que acontece com os produtos. O que acontece depois que esses materiais são coletados? Qual o destino, né, do lixo quando é descartado? Como é tratado? Quais são as opções? Vai para aterro sanitário? Vai para reciclagem? Vai para compostagem? Incineração, né? Isso é feito com literatura, com visitas em diferentes lugares, enfim. E finalmente, que não é uma parte, né, pequena, é o vazamento. Parece que tudo sai do sistema, né, e acaba no ambiente. Então, sempre pensar muito nisso, né, pensar não só como está o sistema, mas por onde tem vazamentos, como é que o sistema ou, assim, como é que o ambiente se encheu de materiais? Nem sempre é pelos maus manejos, mas às vezes é que está vazando, cai na rua, enfim. E aí a gente tem uma série de análises, né, aleatorizadas aí a respeito dos dejeitos, dos lixos, dos entulhos que vemos, e a gente vai ver o que que tem, de onde vem, como funciona. A gente usa bastante o contato com as comunidades para isso. Existe essa publicação que eu falava para vocês, né? A gente fez uma meta-análise aí nas primeiras 6 cidades, na primeira coorte do Urban Ocean, e a gente tem aí eles coautores, enfim, quem trabalhou nisso. E também a implementação local, com as 6 cidades, que, enfim, tem o link aí no chat, eu gostaria muito que vocês também compartilhassem esse material aí com quem quiser. Então é isso, essa é a primeira parte. E aqui falando um pouquinho da Urban Ocean, é um processo de mapear os desafios, os riscos, as vulnerabilidades, as oportunidades também, e tentar entender como é que podemos ter uma visão integrada, não só dos desejeitos sólidos, mas também da resiliência e como existe a circularidade nisso. Como eu falei, o CAP é o primeiro momento, é a primeira chamada, é o primeiro passo para as cidades começarem a lidar com esses riscos, com essas vulnerabilidades e com essas oportunidades. E como a Jenna falou, a gente faz isso a partir das implementações, a partir do sistema, assim. Urban Ocean foi lançado, né, em 2020, que é um ano bem complicado, né, para viajar, para visitar pessoas, mas criou uma oportunidade maravilhosa para poder ter essa plataforma de treinamento remoto para o CAP. E eu acho que é bem interessante porque a gente teve esse trabalho aí na cidade do Panamá, em Pune, em Índia também, Canta, no Vietnã, em Semarang, que fica na Indonésia, e em Malaca, que fica aí também na região do Sul Asiático. Muito bem, não vou entrar muito nessa questão. Só quero trazer alguns pontos importantes. Mas a gente analisa alguns dos pontos que eu falava aqui nos comércios, no varejo, né? Então vejam só que interessante. A gente documentou, por exemplo, alguns produtos das cidades, 1.300 produtos de venda no varejo e saber de onde eles vêm, qual a marca, quem é o fabricante,
onde fica a matriz, né, dessa empresa e a relação com o ponto de venda, e olha só o que a gente encontra, né? Para mim é muito visual, né? Onde estão as oportunidades, onde ter conversas com as marcas e com os setores privados para poder melhorar a circularidade. Por exemplo, vejam só aí em Semarang e em Pune, essas duas cidades, olha só como eles vêm trabalhando com produtos que o input é menor. Agora, outras cidades, vejam só como batatinha, cigarro, polui bastante. Vejam a produção, né, como pode ser a responsabilidade, os sistemas de retorno dos produtos, enfim. Tem algumas coisas que têm mais oportunidade. A gente pode pensar muito em como a embalagem é recoletada ou como ela é projetada, porque é vendida para as pessoas e as pessoas têm que ter melhores materiais. Então, existe muitas oportunidades de engajamento super interessantes para todos os envolvidos. Depois temos o design do produto. Nós estamos aqui com 470 amostras que foram tomadas, né, em todas as cidades que a gente trabalhou. E, além desses itens que a gente tinha falado, 1.300 itens, a gente foi analisando que, lógico, tem plástico de múltipla camada em cada cidade, que foi uma das coisas mais complicadas que a gente encontra. Em todas as cidades isso foi uma realidade. Esse plástico é muito leve, o que significa que é difícil de coletar e é difícil de reciclar, especificamente quando você tem múltiplas camadas e coisas entre as camadas, né? E também tem pouco valor, né? Pouquíssimo valor no setor de reciclagem. Não existe nenhum incentivo assim forte para coletar esse material. Quando a gente vai ver os produtos para viagem, sim, há vários plásticos ali que estão sendo, né, utilizados. Uma coisa interessante de perceber é que a cidade, assim, que há proibições de uso desse tipo de produtos, ou está tendo uma movimentação assim, há mais diversidade nos materiais, né? Então, cidades que estão com projetos piloto para bambu, para papel, para plásticos compostos, eles estão saindo um pouco dessa dinâmica dos materiais de uso único e está sendo muito interessante para eles também. Bom, finalmente vou trazer aqui um pouquinho dos dados do vazamento. Lembra que eu falei de vazamento? A gente falava um pouco desses vazamentos que ocorrem também nas cidades, falando dessas análises e desse aplicativo que a gente tem. E, de novo, eu convido vocês a todo mundo a olhar esse material, porque é muito interessante e eu acho que pode ser muito útil para nós. Algumas semelhanças também, especificamente nos países do leste asiático, a respeito de alguns itens que estão ali disponíveis especificamente. Os produtos de alimentação, cigarro e embalagem de cigarro é uma dos lixos mais clássicos, mais típicos das cidades. Então, por exemplo, há mais sachês de tabaco em Pune, que, por exemplo, é uma cidade que a gente analisou, e quem fuma tem que levar isso em consideração, que é um dos elementos mais poluentes que existe no mar. Esses ambientes, né, nos mostram como é problemático pensar nisso e como acaba esses materiais chegando no ambiente. Então temos que falar deles e temos que intervir neles, né? E em termos dos sistemas de gestão do lixo, um dos aprendizados fundamentais é que os sistemas de coleta, eles são diferentes, logicamente, no mundo inteiro. Mas de forma unânime, o que vai no sistema tem que ser condizente com a capacidade que temos de lidar no sistema. Senão, vai fugir, vai vazar do sistema e vai gerar lixo. Há diferentes tipos, né, de gestão de sólidos, de lixo, mas existe uma necessidade de não levar as coisas a, para o aterro, usar compostagem, usar outras coisas e criar uma infraestrutura boa para a coleta, para coisas como limpar, transportar, enfim, esse tipo de elementos. Outro achado importante que a gente tem que trabalhar é que é crítico que a gente, nas cidades que a gente esteja trabalhando, especificamente em termos da coleta de lixo, a gente tem que colocar valor e criar mercados para certos tipos de lixo e também decidir o que que tem e o que que não tem
num ambiente, o que que pode e o que não pode ter no ambiente, certo? Fizemos uma meta-análise muito interessante nas cidades, né? Mas o mais importante, talvez, que eu possa dizer para vocês, tem a ver com essa análise comparativa e ver que tipo de intervenções a gente tem, que tipo de impacto pode ser o melhor para a circularidade. Usamos os 7 raios, como a gente chama, né? As 7 áreas, e tentamos ver esses incrementos de 25 em 25% e ver que intervenções podem afetar, de fato, esse sistema circular, né? A mensagem circular é que, quantitativamente, a gente demonstra as intervenções upstream, ou seja, as intervenções cadeia acima, coisas como, por exemplo, trabalhar em recriar os projetos ou criar ou ter conversas a respeito da responsabilidade, né, da produção. E também trabalhar em como as coisas chegam já no consumidor, né? Ali tem muita oportunidade. E, enfim, eu acho que esse é um dos principais pontos para chegar em mudanças rápidas. E as intervenções lá no fim da cadeia não são tão efetivas. Eliminar, sei lá, o lixo do cigarro, né? Como, por exemplo, criando bituqueiras, né? A gente pode ter esse tipo de dificuldade. É uma mensagem chave. As intervenções na parte de cima da cadeia são muito mais significativas e podem ser muito mais importantes para criar uma circularidade. Também Urban Ocean nos traz uma série de ideias importantíssimas nesse sentido, para poder trazer as oportunidades, as avaliações que a gente tem aí a partir da Urban Ocean, né? Aqui vocês podem ver aí alguns eventos que têm sido feitos, algumas contribuições, cooperações, colaborações e o que que a gente quer atingir no nível de cidade. E também ter esse encontro, né? Esse momento, esse evento, onde a gente, essa cúpula, onde a gente vai trabalhando com os resultados. Então, é uma super oportunidade também de ter dados compartilhados, definições, nomenclaturas compartilhadas a respeito da circularidade e trabalhar também nas cidades e nos contatos que a gente tem sido muito valioso. E só para finalizar essa nossa terceira coorte do Urban Ocean, a gente já está vendo aí já na criação da próxima coorte que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, uma parte importante desse webinar é justamente discutir não somente que dados são coletados, mas como usar esses dados no nível da cidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí desses exemplos, das intervenções dessas cidades que foram feitas para ou que estão sendo convidadas, né? Olha só que intervenções interessantes. Essas são as intervenções como foram nomeadas, né? Os projetos, digamos, o título dos projetos da primeira coorte da Urban Ocean. Muitos deles, né? Falando do setor informal, falando do engajamento da comunidade, né? Especificamente na separação e no processamento de lixo. Por exemplo, separar lixo seco e lixo úmido, digamos, funciona muito bem nos lares. Outras cidades reconhecem que a circularidade está totalmente relacionada com a resiliência e com a sustentabilidade. E criar oportunidades de trabalhos ecológicos, tem ótimos trabalhos verdes, como são chamados, dentro desse sistema de circularidade. Algumas cidades também têm uma política uma ideia de criar política pública para poder focar em assuntos problemáticos, dados, né, das lojas, do comércio, da manufatura. Nem sempre bate, né, o que as empresas relatam. Quando a gente pensa nas oportunidades de coletar dados e de reciclar, sabemos que às vezes as coisas vão terminar no lixo mesmo. E há também alguns projetos pequenos, super interessantes, para criar bairros lixo zero, ou criar provas de conceito para o setor, de que sim, que pode ser feito um projeto de lixo zero. Existe uma super diversidade nas primeiras coortes, eu acho que tudo é super inspirador, o trabalho tem sido muito legal, e eles usam os dados do CAP, e fazendo também outros trabalhos para poder tomar decisões cientificamente informadas com aquilo que eles querem atingir. Uhum. E temos também outras cidades que a gente gostaria, né, de falar, de conversar, em termos do projeto de Urban Ocean.
e que podem ser muito úteis e podem ajudar a criar ideias para que o CAP pode funcionar. Temos uma coorte de 4 cidades nos Estados Unidos, né? Tem aí Savannah, Ann Arbor, Hilo, Galveston, e eles estão usando sistemas, né, de fazer um CAP de linha de base aí para materiais de marmita, de comida para viagem, enfim, tem sido bem interessante. Trabalhamos em alguns estados pequenos também, estão trabalhando num ambiente que é mais de uma cidade, mas enfim, um país como Aruba, né, uma ilha. Eles estão fazendo CAP e estão vendo também aí normas importantes de compra, de importação de produtos, de materiais, enfim, e de trabalhar com exportações também condizentes com essas ideias. Estão considerando uma responsabilidade estendida nacional, uma política pública mesmo. É bem interessante. Também outra ilha pequena chamada Dominica, no Caribe. Eles estão usando aí o CAP para poder gerar seu plano de ação a nível nacional, o primeiro deles, né, que eles estão fazendo para redução de plástico, enfim, e ver como melhorar as coisas. Muito bem. Também temos Cape Girardeau e Blythefield. Aqui só algumas ideias, né? As duas comunidades que a gente está falando aqui têm falta de infraestrutura de reciclagem. E, enfim, vamos trabalhando aí justamente. Temos os desafios, as histórias. Temos também algumas reuniões, programas interessantes que estão sendo realizados, né? Onde nós estamos, né? Em- Aqui na minha cidade, a gente está fazendo em Athens, Georgia, né? Fazendo esse piloto na coleta de lixo para composteiras. E é bem interessante, bem parecido com o que a Taylor falou, né? De separação de materiais, enfim, separados para poder trabalhar com a quantidade de orgânicos. Enfim, isso sempre acaba sendo complicado. Nos Estados Unidos talvez não seja tão grave quanto em outros países, mas é complicado. Também quando não tem esse sistema, né, de trabalho, a gente pode trabalhar com algumas restrições. E, sei lá, por exemplo, sacolas plásticas é um dos tipos de restrições que a gente pode ter. E em Miami, eles estão usando o CAP, por exemplo. Não está aqui, mas estão vendo instalar ali alguns aparelhos de captação de águas. Tem alguns grupos aí de trabalho que estão sendo identificados para explorar né, ideias criativas, porque vai ter essas proibições do plástico na Florida, então as comunidades podem criar incentivos, os restaurantes têm que ser mais verdes, enfim, reduzir o uso de plásticos de uso único, enfim, isso é muito importante para todos eles, essas cidades. Outra coisa que vai acontecer do CAP, criar mudanças no sistema, né? Com gestão de materiais, com circularidade, com redução da poluição plástica e como os sistemas podem mudar. Eu acho que vale a pena a gente falar disso. Uma das formas que a gente tem aqui, né? Quando a gente vai ver justamente o que a gente tem, como os sistemas mudam, por exemplo, vejam só, pode ocorrer quando o CAP é usado, vocês veem que tem muitos componentes aí na cidade que podem ser examinados, né, para as intervenções, para o transporte, para os materiais e também trabalhar com cidades, com questão trabalhando já com alguma prática interessante para você, que você pode se conectar com eles, ver que lições aprenderam, como estão se saindo, que outros elementos podem ser feitos para utilizar o CAP, enfim. E a gente fala um pouco disso também, e como poder trabalhar com essas cidades. Alguns slides aí vão ser sobre isso. Outra coisa que o CAPA pode ser muito útil é para melhorar contínua, né? Acho que tem que ter essa abordagem holística, claro.
nessa implementação, nessas intervenções, a gente pode ir fazendo uma série de análises por cada área para ver como as intervenções estão afetando cada uma das áreas ou uma área única, né? Depende de como você quiser trabalhar. No contexto, né? Falando um pouquinho do contexto, pensando nas avaliações, enfim, de linha de base, de repente as comunidades têm uma grande indústria do turismo, da pesca. Essas indústrias podem participar e podem amplificar também a circularidade, de forma que a indústria possa ser envolvida, né, com coleta de dados, com entrevistas. Vocês podem pensar que existem alguns fatores que podem de fato influenciar como é que as cidades estão, né? E toda cidade é diferente. Então, criar esses diagramas eu acho que é muito, muito valioso. Às vezes a gente pode agrupar as cidades por geografia. Tem um grupo de cidades que estão, por exemplo, no Sudeste Asiático, que podem ter algumas tendências semelhantes. Algumas áreas também são pequenas, densas, outras são grandes, mais espalhadas. Outras têm muita troca com outras cidades, enfim. Áreas urbanas, áreas rurais, enfim, tem muitas coisas. Então, esses arquétipos, como a gente fala, são importantes na hora de elaborar um CAP para as cidades, certo? Outra coisa que aparece bastante é essas empresas, a manufatura, né, as fábricas. Muitas cidades começam a perceber que talvez a empresa não polui lá no país dele, mas polui no nosso país. Então, tem que pensar um pouco nisso, né? Onde está essa matriz? É local? É internacional? É uma conversa diferente, né? Se você estiver no mesmo país da empresa ou não. De repente, a empresa matriz está muito longe e não sente os efeitos. Então, esses cenários são importantes que sejam discutidos também, como pode ser impactada a circularidade ali daí para frente. Slide que vem. Bora. Bom, vamos falar então de alguns elementos do CAP, os próximos passos, né? Os próximos projetos. Vamos ver o slide que vem. Boa. Nosso treinamento aqui para o CAP, ele costuma acontecer no Zoom. E a gente faz essas lives com cada uma das cidades que já teve essa implementação, esses projetos. Mas o que a gente gostaria também de fazer é que isso fosse um pouco mais eficiente e que fosse de repente mais flexível para quem está fazendo o treinamento, né? Então, os módulos de treinamento, os cursos estão sendo colocados numa plataforma, de forma que pode ter um acesso de forma assíncrona, de forma autônoma, no teu tempo, no teu ritmo, e que a gente possa fazer essa interação aí com vários cenários aí que a gente pode ter. Esse aqui é só um exemplo, né? De um dos cursos, tipicamente feito por Zoom. Temos esse treinamento de 2 horas, mais ou menos, mas se a gente ver aqui no próximo slide, agora ele é feito em diferentes módulos, em diferentes sistemas de treinamento para cada uma das áreas, né? E, enfim, com isso a gente faz os vídeos, e faz vídeos mais interativos, tem animação, né? E tem documentos também que podem ser descarregados, podem ser lidos os documentos. Pode ser bem interessante essa plataforma. Próximo. Outra coisa interessante que tem a ver bastante é os dados que estão disponíveis e que podem ser interativos também. Com um portal de dados que a gente tem, né? A gente tem um momento aí em que as pessoas podem ver os dados de cada cidade, podem comparar cidades, podem também se comparar com outros momentos, podem baixar os dados, podem fazer várias coisas para poder criar seus próprios elementos, suas próprias ferramentas, seus próprios propósitos. E, finalmente, a gente está muito interessado justamente em criar uma biblioteca de intervenções, né? Que a gente possa filtrar as intervenções, ver o que que é o mais legal, o que que funciona mais, quais os arquétipos necessários, né? Mas, enfim, esse é o ciclo de vida que vocês já viram.
Existem intervenções ali em cada uma desses cenários, enfim. Então, por exemplo, alguns dos pontos mais importantes, algumas intervenções serão em trocar esses plásticos de uso único com algumas alternativas mais compostáveis. Também, se tiver infraestrutura, essa é uma conversa que tem que ter também. Você pode ter um produto, um projeto de um produto. Aqui só tem alguns exemplos, né, que várias pessoas e várias cidades têm feito. Estender a responsabilidade aí dos produtores, né, entender que tem que ter uma política aí relacionada à gestão de lixo, porque o custo é muito elevado, o custo no design do produto também, no uso de um plástico, é uma coisa que se leva em consideração e catalisa essa ecomodulação, como a gente chama, onde as empresas vão mudar a forma de produzir, porque eles não querem estar associados à poluição e não querem estar sendo visados pelas políticas de proteção ambiental, né? Também tem outras formas de reduzir o lixo, usando, né, potes, embalagens, garrafas que são reabastecíveis, que tem refil, e trabalhar com esses mecanismos de refil é muito, muito importante. Coisas que a gente pode fazer com, não sei, com ter algum tipo de lixeiras específicas, ou você é cobrado, por exemplo, pelo lixo que gera, isso também é importante, tentando entender essa infraestrutura, ver como é que é feita essa colocação aí de coletores de lixo, enfim, ter essa infraestrutura, e aí vamos continuando trabalhando e analisando como é que são feitas as coisas em cada área. Acho que temos também que trabalhar muito na manutenção, né, dos captadores de materiais, para não ter vazamentos, para não ter remoções, enfim. E finalmente, eu acho que. Ah, não, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente tem esses 9 minutinhos. Muito legal, obrigado. Que excelente essa apresentação, muito interessante. Foi bem linda, muito interessante. Uma coisinha a respeito aí dos dados, né, e dos portais de dados. Essa informação ali que é produzida no CAPS é muito boa, é passível de fazer coisas com ela, né? Nós usamos essa informação o tempo inteiro para produzir soluções, né? Porque a informação é muito estruturada e as cidades sempre ficaram muito gratas aí, porque ajudam demais a produzir essas ações. Obrigado, gente. Bom, vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vamos ver se tem alguma aqui. A primeira compartilhar os lugares que onde já foi usado. Sim, sim, sim. A gente tem esse trabalho, né? A primeira pergunta é: como podemos acessar esses dados de 1950? Como foi essa coleta de dados? Uhum. A gente vai falando aí nessa slide inicial, em que a produção dos plásticos começou a ser analisada em 1950. Foi uma cooperação com Roland Geyer. E esses dados vêm de Plastics Europe. E originalmente o que eu queria fazer, o que a gente queria fazer, tem até no chat esse link, né? Esses dados vêm sendo acompanhados ano após ano, né? E está muito atualizado. Esse link está aí no chat. Se você está interessado em criar seus próprios dados ou criar dados a partir disso, é muito legal. É, tá combinado também com dados de aditivos que a gente também tem acesso. Enfim, é um conjunto de dados bem interessante. Não é que os plásticos não existiam aí antes de 1950, estavam lá, estavam sendo usados, mas é a primeira vez que a gente começa a medir, de fato, esses dados públicos, né, dos plásticos. Que legal, muito bom. Outra pergunta aqui, falando um pouquinho do material de construção verde, né, práticas da construção, né. Até agora, o custo, né, de reutilizar materiais de construção é muito alto, requer, né? Muita mão de obra, enfim. Como resolver isso que seja mais prático, mais barato comprar do que refazer? Essa é a pergunta importante, porque
A gente tem um parceiro hoje, né? O portal, o sistema de treinamento, ele está aqui nos Estados Unidos também para um projeto que estão criando agora. E a gente tem esses parceiros aí na Universidade de Pittsburgh. E Melissa Billock é o nome dela, e ela está adaptando o CAP para o mundo da construção e para o mundo da demolição, para o entulho. Eu acho que isso é bem legal. E existe essa ideia. E quem quiser pode, de fato, deixar o contato aí. A gente compartilha esse CAP para a construção civil. No geral, o custo. É engraçado isso, né? É semelhante com o mundo do plástico, né? É um pouco mais caro reciclar plástico, de fato. E as pessoas usam materiais virgens, como a gente chama, né? Porque não é caro, mas é bem semelhante. Não precisamos usar porque é barato. O que a gente tem que entender é que esse material está causando sérios problemas. É mais caro, lógico. Fazer uma desconstrução é mais caro do que fazer uma demolição, claro. Mas em algumas situações a gente vê que os custos iniciais são altos. A gente pode ver como vender, né, os materiais, se existem esses dados, como também ter centros de reuso para ONGs, enfim, é um desafio, claro, mas é a mudança da lógica do custo. Mas como sociedade, quem sabe a gente também começa a mostrar que não é só o custo que a gente tem que levar em consideração, pelo menos esse custo. Economizar nesses materiais e reutilizá-los, o benefício não é só monetário. Ah, posso falar uma coisa? Perdão. Sim, desculpa, eu interrompi. Só queria dizer que a gente tem um grupo que a gente vem trabalhando em Atlanta a respeito de como podemos trabalhar com essas necessidades que tem a cadeia de valor e a cadeia de suprimentos, né? Quando a gente pensa nos produtos plásticos, é exatamente a mesma coisa. Tem os materiais que são que podem ser trocados, usar menos adesivos, usar menos materiais, poder trabalhar justamente com os fabricantes, com a forma como os materiais são projetados. E é melhor para todo mundo. É melhor que seja reutilizado, é melhor que seja reusado, né? As normas mudam e há muitas conversas que podem ser feitas em paralelo para ir apoiando as indústrias. Desculpa, Dani, fala. Ah, é bem isso. Muitos exemplos de Atlanta mesmo. E tem uma parte que tem a ver com as normas, né? Criar a sociedade que dá valor aos seus materiais e que, como a professora Jan Beck estava dizendo, é entender realmente qual é o custo verdadeiro do material, porque a gente só vê uma parte do material, né? Pode ser mais barato, sim, até certo ponto. Depois que você vê o dano que ele provoca e o tipo de consequências que ele tem, aí você vê que o custo é outro ao que você estava considerando, né? Eu acho que isso é bem, bem importante ser dito. E vale a pena lembrar que o custo não é só uma questão de compra-venda, é uma questão de, né, ampliar o olhar e poder entender como vai ser feito e como a gente pode entender essas normas para que esses padrões, essas normas possam refletir os custos reais. E também, se você vai ver, não sei, prédios com o certificado LEED, né? Se você usa materiais reutilizados, legal. Então a gente tem que trabalhar justamente com os materiais que a gente tem que trabalhar. Tem muita especulação também, tem muitos elementos no mercado que tem a ver com como você compra, como você procura esses elementos, né? Certo. Muito bom, gente. Muito bem. Temos só mais uma pergunta, última pergunta, última pergunta. A pergunta que foi feita no chat a respeito de por que que não tem cidades europeias nessa coisa toda. Eu quero só ouvir de vocês também. Fala aí, Dani. Sim, da perspectiva de Urban Ocean, eu posso dizer que a gente tem algumas cidades europeias que são parte da rede, né? Eles estão falando aí de práticas, enfim. E desde 2020 a gente vê que muitas desses exemplos e de intervenções são muito difíceis em alguns lugares, em alguns contextos locais. Mas funciona muito bem em cidades em desenvolvimento, por isso a América Latina e Ásia é muito legal. As cidades grandes na Europa, elas são metade do tamanho das cidades comuns na América Latina, né?
Quando a gente fala de escala, uma cidade europeia, assim, sim, é importante, mas na verdade, a verdade mesmo é que uma cidade latina equivale a muitas cidades europeias, em termos de produção de lixo e tudo mais. A gente vê os impactos dos fenômenos naturais também, como as cidades se enfrentam a isso. A diferença entre as cidades europeias e as cidades, não, a despesa, a verba que eles têm alocada para isso, é de 10 vezes mais, né? Então, é importante trabalhar nas prioridades, trabalhar também onde tem mais oportunidades. E eu acho que a última parte é a vulnerabilidade da população, né? Na América Latina e na Ásia, a gente tem muita gente que depende de que a gente faça alguma coisa com mercados de reciclagem para poder ter sua fonte de renda, seu ganha-pão. Isso não acontece na Europa, gente. Então, às vezes, para as cidades europeias é mais difícil entrar nessas intervenções. Mas sim, nos interessa muito sempre se a Europa tem algum projeto, alguma coisa, ou uma cidade que possa nos mostrar o que está fazendo, claro que é muito interessante, claro. Sim. E só adicionando a isso, né? A gente teve muito apoio, muito suporte ali, né? Fazendo o CAP. O CAP não é só ver o que que você tem que fazer para mudar o sistema. Também é aprender o que que funciona, o que que não funciona. E nisso a Europa tem muito a ensinar, né? Acho que tem muitas coisas ali que a gente poderia aprender com o, as cidades europeias e, enfim, as pesquisas e as coisas que têm sido feitas. Acho que a gente sempre está aberto a isso. Gente, teve mais um chat, uma pergunta, uma última pergunta, já estourando um pouquinho o tempo. Alguém perguntou aí do curso, se esse curso já está disponível. Enfim, ainda não. Ainda não, tá bom, gente? A gente está aí terminando o curso. Fazer um curso não é fácil. Estamos terminando os vídeos, enfim, fazendo tudo isso. E eu acho que vocês têm que ficar aí de olho. Tem uma lista aí de interessados. Fiquem de olho. E quando estiver pronto, com certeza vocês vão ficar sabendo. Temos os e-mails também, para quem estiver interessado também nesses, no CAP de construção civil, que também está super interessante. É outro piloto que vem sendo feito na Atlanta e em Pittsburgh. Então ainda não está pronto, tá? Mas quase.